Antes da pandemia, quais eram os planejamentos que o SEDUC tinha para esse ano, para o futuro breve, né, da entidade? Então, nós estávamos desenvolvendo um trabalho de formação e capacitação para as mulheres lá da cidade, né, desses 4 comunidades que a gente acompanhava. Então, a proposta nossa era trabalhar para que elas estávamos com um projeto e também numa parceria com o Fórum da Economia Solidária para que essas mulheres conseguissem, né, desenvolver algum tipo de atividade, né, a partir da realidade delas, e que essa atividade pudesse contribuir com uma geração de renda. Então, estávamos trabalhando com... Lá a gente tem um grupo que trabalha trabalha fazendo sabão, fazendo material de limpeza. Então, estávamos oferecendo formação para que elas soubessem se organizar no sentido administrativo, no sentido também de coordenação, né, do próprio empreendimento. E a partir do fortalecimento delas, né, elas conseguirem vender mais, né, conseguissem, de certa forma, apresentar melhor o trabalho que elas já faziam. Então, na verdade, a gente fez um levantamento, após uma pesquisa que o Seduc fez. Então, nós fizemos um levantamento das atividades que essas mulheres faziam e a gente tentou potencializar através de formação, né, e capacitação. Então, foi um trabalho que a gente começou há 2 anos atrás e que esse ano nós tínhamos como perspectiva fortalecer e trabalhar e tentar fazer com que ela se envolvesse com outros grupos, né, da economia solidária da região, participando das feiras, né, de forma mais efetiva, porque elas já vinham fazendo isso, né, porque é um trabalho que não começou esse ano, mas a gente estava potencializando esse trabalho. Tínhamos um trabalho também nesse sentido com as juventudes. Então, ano passado, a gente promoveu um curso para trabalhar o acesso ao trabalho, o acesso à primeira renda, né, para as juventudes de Guarabira. E esse ano nós já tínhamos uma proposta de datas para algumas audiências, né, com a promotoria, com a Câmara dos Vereadores. Então, tinha toda uma perspectiva de fazer uma mobilização junto ao poder público para que eles oferecessem alternativa, né, de trabalho para as juventudes que vivem ociosa, né, que não tem onde buscar emprego, principalmente essa juventude mais das periferias, né, da cidade. Então, esse era uma outra frente. E no campo, que é o que está acontecendo no momento, não está acontecendo de forma presencial, mas como o Seduc também né, vem trabalhando na questão da primeira água, né, e com as tecnologias, né, de acesso à água e trabalhando pensando a agroecologia, de uma Aham. alimentação saudável, né, tóxico. Então, nós tínhamos formação já agendada com seminários, com intercâmbios. Então, enfim, nós tivemos que adiar, então todas estão suspensas e fomos, né, fazer aquele trabalho que a gente já conversou, né, aqui inicialmente, que é de potencializar na formação e informação através das mídias, através das reuniões online, quando a gente consegue, e enquanto a equipe se preparando para esse momento do porvir, né? Que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas estamos nos preparando para estarmos em condições, né, de desenvolver algo redirecionado, repensado quando a instituição voltar. Então, foi tudo suspenso, nós tínhamos 2 cursos, né? Um curso com juventude, um curso com mulheres, mais intercâmbios, né, com os grupos dos assentamentos, né, dos 2 assentamentos da cidade de Areia e Pilões, né, como eu falei inicialmente. Então, a gente não desistiu, nem cancelou nada, a gente aliás, Adio. só adiamos as atividades e quando voltarmos a gente vai buscar meios de desenvolver de uma forma diferente, né? Talvez
juntando algumas dessas atividades para que a gente consiga ser efetiva, mas que as comunidades também não percam, né? Não percam nada daquilo que estava posto no projeto, né? De forma diferenciada, de forma redirecionada, né? Potencializando talvez alguns momentos, né? Para que a gente dê conta de cada atividade, né? Pensada de forma diferenciada. Então, o desafio é grande, né? O desafio é grande e eu acho que a missão nossa é buscar esse novo formato que dê conta, né, de responder essa realidade. Mas a minha preocupação, e a preocupação também da instituição, né, que eu estou aqui enquanto SEDUP, é não deixar, né, nenhuma dessas comunidades, nenhum desses grupos para trás e muito menos desinformados, né? Porque a gente tem vivenciado essa grande onda de desinformação, de fake news, né, de notícias mentirosas. Então, notícias, fake news e essas notícias que é um atentado contra a democracia, um atentado contra a, a, a tudo que importa, né, no momento de agora, no momento de dor, né, que a população brasileira está vivendo. Você fala, a gente falando aí sobre a questão de projetos, também tem algumas pontuações interessantes, você falou de fake news, são pontos que eu acho interessante debater, porque essas ONGs, como a gente falou lá no início também, elas passam muito preconceitos, né? Tem muitas fake news, tem muitas histórias que as pessoas inventam e constroem de que as ONGs não vão desviar dinheiro, que as ONGs vão fazer aquilo outro. E boa parte das pessoas não sabem o funcionamento de uma ONG, como é que ela se dá, né? Por exemplo, para quem está vendo esse vídeo agora, para quem está vendo depois no IGTV, as ONGs geralmente trabalham com projetos onde elas têm metas a serem cumpridas, onde elas têm uns valores certos a receberem, tem que dar sempre uma contrapartida do que está fazendo, das atividades que está fazendo. Então, tipo, tem um desafio muito grande de gerenciar uma ONG nesse processo disso, de você tem que estar sempre tendo muito cuidado para não extrapolar financeiramente, por exemplo, um projeto, né? De gerenciar um projeto de uma forma com que ele funcione e que ele também não vai dar problemas depois para a entidade, né? Então, tem muito essa visão de que a ONG vai receber uma doação de não sei quantos milhões aí e vai fazer de qualquer jeito e acabou, né? E não é bem assim, né? Uhum. Com certeza, Marcelo. Então, você traz uma questão super importante que eu acho que foi bom, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que uma ONG, ela tem um CNPJ, então ela tem uma responsabilidade no que se refere à prestação de contas, né? Para o Isso. Estado. E todas as instituições, elas precisam manter a sua transparência, né? E uma das coisas que você traz, que é super importante, e é o caso, né, não só do SEDUP, mas de todas as instituições, é que a gente passa por processos de monitoramento, de avaliação, né, de tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, nenhum projeto ele chega para uma instituição se essa instituição não tiver confiança, né, de quem está financiando ela, né, e em todos esses projetos, principalmente nos últimos anos, a gente passa por auditorias. Então, tem auditoria interna, tem auditorias externas, né? Do ponto de vista, né, dos recursos, né, de todo o recurso que entra. Né? Para além dessas auditorias, né, a instituição ela presta conta ao público. Né? Então, cada vez que a gente vai fazer, que a gente faz um curso, né, em uma comunidade, então a gente informa para a comunidade onde é que está vindo esse recurso, né? Informa para a comunidade qual foi o valor que foi investido. E quando a gente vai fazer essa comparação, né, o SEDUP tem feito isso e a gente identifica isso de forma muito, muito evidente, né, em vários cursos que a gente faz, a gente gasta tipo 30% dos cursos que a gente vê, né, outros setores aí desenvolvendo. Então, a gente faz o curso, né, as pessoas recebem essa informação e repassam essa informação, né, e aí a gente percebe que o trabalho ele é bem feito por conta desse replicar, né, das populações que fazem, né, que participam desses cursos. Então, são formações que toda a equipe se prepara, né, que tem toda uma formação para o desenvolvimento,
tem prestação de contas, né, de cada formação dessa, depois do projeto completo. A gente recebe visitas, né, bilateral, né, de apoio, né, aliás, do financiador, né, através das instituições que acompanham, né, as ONGs aqui no Brasil, né, quando eu estou me referindo aos recursos que vêm de fora também. Então, não tem como haver desvio, a não ser que essa ONG tenha sido criado, né, de fachada e por pessoas que não tenham nada a ver não tenham nenhum compromisso com o social. Então, se você vê uma instituição tipo, né, o Margarida Maria Alves, tipo SEDUP, que é uma instituição que nasceu, que não tem fins lucrativos, né, que todo recurso que entra é para desenvolver as atividades, então, né, e as nossas portas sempre estiveram abertas para esses olhares, né? Então, isso não é um problema, e eu acho que esse é um período que a gente precisa potencializar isso, né? Dizer isso para as pessoas. Porque é um período perigoso, né? Um período de muitas mentiras, de muitas construções mentirosas em relação aos lutadores e lutadoras, né, dos direitos humanos. Então, que há 2 anos a gente, aliás, desde 2013, de forma mais efetiva, a gente tem sofrido isso, né? Tem sofrido essas construções mentirosas e não só mentirosas, mas criminosas, né? De pessoas que trabalham dessa forma que a gente trabalha, né? Das pessoas que trabalham em ONGs sem fins lucrativos, né? Que tem como missão o desenvolvimento da comunidade, das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Das mulheres, das juventudes, das comunidades LGBTs, né? Das pessoas que não têm acesso nenhum ao mínimo, né, necessário, né? Das pessoas onde o Estado não consegue chegar, né? E que, infelizmente, não é o nosso papel, né? É o nosso papel no sentido de denunciar, né? Que não está chegando, de buscar meios para que chegue. A gente ficaria muito feliz se a gente não precisasse fazer, porque já estaria sendo feito pelas entidades, né? Pelas instituições que deveriam fazer, né? Mas que, infelizmente, a gente tem que acabar auxiliando a sociedade nesses pontos, né? E como você falou, às vezes pego muito um exemplo de um caso que deu uma fraude de alguma entidade e generaliza de uma forma como se todas as entidades fossem assim, né? E não é. E também, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito bem também assim, os campos de atuações de cada entidade. Por exemplo, a Fundação Margarida Maria Alves ela é uma Fundação de Defesa dos Direitos Humanos, mas como a gente trabalha com projetos, como a gente falou, né? Específicos para a gente não consegue abarcar todas as demandas que possam chegar, né? E às vezes falta um pouco essa falta de entendimento de que, mas vocês não são uma ONG, vocês não são defesa humanos, você não tem que fazer isso. E não é sempre assim, né? Tem órgãos, tem entidades que gerenciam às vezes melhor tal coisa do que a gente. Então, falta esse desconhecimento e eu acho que é muito importante isso que você colocou, de trabalhar exatamente essa conscientização das pessoas e o conhecimento. Uhum. É isso. Porque a função, né, das ONGs, principalmente essas que nasceram nos anos 80, 90, né, em um período que o Brasil estava vivendo de muita dificuldade, aliás, né, tá hoje também, mas ela nasce para poder, de certa forma, construir meios de denunciar, né, que o Estado não estava chegando, né, a essas populações. Então, claro que muitas delas, né, a gente também sabe disso, durante muito tempo acabou assumindo esse lugar do Estado, né? Que não acho que seja a nossa responsabilidade, não é o nosso objetivo. É quando você fala nesse sentido da denúncia e de fortalecendo essas comunidades e de certa forma, ir dizendo para as sociedades que o Estado que precisa chegar junto, né? Então, só existe ONG, né? Só existe algumas ONGs porque o Estado ele é ausente por completo, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Queria pontuar aqui uma fala da Gracinha, que ela tem também muito trabalho voluntário envolvido, né? Porque assim, eu acho que as ONGs vão ficar muito conhecidas, um período inclusive da história aí, por ser um espaço de trabalho voluntário, né? Pessoal, assim, vou fazer um trabalho voluntário e vai para uma ONG e às vezes as pessoas ficaram com muita noção
de que a ONG só é trabalho voluntário, né? Se você ganhar se você for contratado alguma coisa, não pode, tem que ser trabalho voluntário. E a gente sabe que não tem como viver, seria ideal se pudesse ter trabalho voluntário sempre, né? As pessoas realmente se dedicassem, mas não tem sempre só como ser só trabalho voluntário, apesar de existir bastante. Né? Na Margarida Maria Alves, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm voluntariamente fazer atividades, participar de eventos, participar de cursos e tal, que não recebem né, por isso, mas vêm, mas assim, não dá para se montar uma ONG somente com trabalho voluntário, infelizmente, né? Uhum. Tu traz um ponto que, né, que eu fico pensando sempre. Todas as ONGs que eu conheço, elas têm tem sempre pessoas que trabalham voluntariamente, né, que fortalecem a instituição, geralmente são os grandes apoios, né, da gente. E mesmo as pessoas que trabalham, que recebe um dinheiro, né, para que ela possa comprar, né, porque afinal de contas ela está desenvolvendo um trabalho que é bem, bem sério. Mesmo assim, a maioria das pessoas que trabalham em ONGs, né, que recebem por isso, elas também são voluntárias, né? Sim. Então, eu não só conheço, mas a nossa realidade do SEDUP, e eu conheço também a Margarida Maria Alves e diversas outras instituições, a gente trabalha muito mais do que aquilo que está dito, do que aquilo que a gente recebe para trabalhar. Então, às vezes, a gente trabalha tipo o nosso tempo de trabalho é 10 horas, ou 20 horas, ou 15 horas, a gente trabalha 30, a gente trabalha 40 horas, né? Porque a gente trabalha em casa, a gente sempre tá fazendo documento, né, para casa, a gente está fazendo reuniões que não conta no trabalho. Então, a maioria das instituições, das ONGs que eu conheço, os próprios educadores dessa instituição também são voluntários para a instituição em certos e em determinados tempos, né? Então, primeiro, a gente não ganha mais do que ninguém, a gente recebe né, o que deve receber, né, de acordo com projetos, mas somos, na maioria das vezes, militantes voluntários da causa dos direitos humanos, da causa da educação popular. No caso, né, do SEDUP, a gente trabalha com educação popular e com direitos humanos, com mulheres para juventudes e população do campo. Então, e a maioria da equipe tem esse trabalho voluntário, a gente desenvolve muito, muito isso, né? E a maior parte dos educadores e educadoras, né, das ONGs, antes de chegarem nas ONGs, essas pessoas foram voluntárias, foram voluntárias do movimento feminista, foram voluntárias do movimento LGBT, foram voluntárias do movimento de direitos humanos, né, das comunidades. Então, assim, ninguém chega a uma instituição, pelo menos eu não conheço, que tenha um trabalho, que tenha boa causa, que não tenha passado ou que não esteja vivendo essa fase de militância junto ao seu público, né? Aquele público que você se identifica. Então, a gente reconhece de longe um lutador e uma lutadora, né, dos direitos humanos, porque a gente já, antes de chegar na instituição, a gente já se viu nas ruas, a gente já se viu em outras lutas, né? Então, Rola uma isso é identificação, né, importante. porque assim, o que eu vejo muito que rola assim, principalmente quando eu entrei na Fundação Margarida Maria Alves, a gente vê que rola uma identificação não é só um trabalho, como você falou, rola uma identificação pessoal de ideologias, de pensamentos, né, que você se dedica àquilo porque você não está, não é só pelo dinheiro que você está recebendo, mas é pela atividade que você está fazendo, pelo bem social que aquilo traz, né? Uhum, uhum. Acima de tudo, por desejar um mundo melhor, né? Por ter uma utopia, né? Então a gente fica buscando, a gente tem uma utopia, né? Que é desejar né, que toda a sociedade ela tenha condições de acesso, ela consiga ser acobertada pelo que diz na Constituição, né, brasileira, ali nos primeiros artigos, que é direito à alimentação, direito ao lazer, direito ao estudo, direito à dignidade humana, né? Então, antes da Constituição, né, os lutadores e lutadoras, antes da Constituição, eu estou falando de 88, os Sim. lutadores dos direitos humanos, né, já tinha essa perspectiva em todas as lutas de todas as sociedades que a gente conhece, né? Então, sempre tiveram pessoas que lutaram pela melhor condição de vida de todos os indivíduos, né? De todas as pessoas.
Então, a gente tem essa utopia, né? Enquanto a sociedade não melhora e enquanto a sociedade não se preparar para que todos estejam dentro dela, onde todos tenham, não sejam vistos apenas como um número, mas como um ser humano, a gente vai estar lutando e a gente vai estar se identificando, né, com esses outros companheiros e companheiras, né, com esses outros militantes. Então, é uma vida de luta, né, e de busca por essa utopia. É verdade. A gente tá chegando já aí a 50 minutos de live, né? A gente só tem mais aí uns 10 Minha, minutos. E a gente tá achando que ia e chegar. Tá achando que ainda nem ia dar tempo, né? Nem ia chegar nesse tudo, mas a gente já chegou. Eu queria só eu destacar acho aqui uns comentários. Teve o Hernandes que ele colocou que falou que aqui a educação popular tem um papel fundamental para o desenvolvimento da consciência crítica de cada pessoa envolvida no processo formativo, né? Que é um ponto assim como a SEDUP, assim como a Fundação, a gente trabalha com a educação popular e ela realmente é a transformadora, né? É um tipo de educação que transforma as pessoas para quem faz e também para quem recebe, né, a formação, né? Hernandes, esse teu ponto é super importante e principalmente nos dias de hoje, né? Então, a educação de modo geral, ela é fundamental, ela é importante, né? Para que a nossa sociedade possa fazer leituras e releituras, né? Da própria sociedade, da própria vida. E a educação popular, ela tem esse grau muito aguçado no sentido dos direitos humanos, no sentido da abertura de consciência. Então, né, nós que trabalhamos com a educação popular, né, a gente lê muito Paulo Freire, e Paulo Freire sempre falou que a educação popular, ela traz ela precisa repassar pelas experiências do indivíduo, né? Ela precisa perpassar pela experiência da vida dessa pessoa para poder transformá-la e ela poder transformar o mundo. Então, não tenho dúvida que, por esse viés da educação popular, a gente, né, faça essa diferença em cada canto que a gente esteja. E hoje mais do que nunca, onde se nega, né, o óbvio, né? A sociedade brasileira precisa buscar, acima de tudo, né, a educação de modo geral, né, para que possa aprender e fazer releituras a respeito da realidade que a gente está vivendo. E a educação popular fundamental. Por isso que o SEDUP, ela nasce com né, com essa missão, né, de trazer esse diferencial, de através dos trabalhos que a gente desenvolve nas comunidades, né, do campo e da cidade, que a gente possa se pautar por essa educação transformadora. E ela é popular porque ela tem uma linguagem diferente, ela tem uma linguagem que consegue chegar a todo mundo. Então, né, que necessariamente a Dona Maria, né, ou a senhora ou o senhor das comunidades, eles podem não terem terminado o ensino superior, podem não ter tido acesso a uma formação formal, mas a educação popular, ela vai trazer, ela vai se apresentar de uma forma que essas pessoas terão possibilidades de aprender por meio dela e de se colocar, né? E de se colocar de forma crítica, né? Fazendo uma avaliação a respeito da vida que vive, né? Fazendo uma avaliação a respeito, né, da sociedade que ela consegue reconhecer e do Brasil, né? Hoje mais do que nunca a gente vê que no Brasil hoje existe tem muitos os negacionistas, né? Que acredita que a Terra é plana, que acredita nisso, né? Então, poxa, jamais alguém que foi, né, picado pela educação popular vai entrar nessas ilusões, né? Vai conseguir ir pelo mundo das fake news. Porque vai saber fazer uma avaliação crítica do que a gente está vivendo e do que está acontecendo. Então, muito bom a tua contribuição, né, nesse sentido. Eu queria aproveitar aqui para a gente ir encerrando, né? Porque daqui a pouco chegamos no tempo final, né? No tempo da nossa live aqui da 1 hora. Pois é. Sim, diz. Mas no final a gente acabou conseguindo
conversar bem, assim, eu acho que foi bem interessante, bem, gostei também das participações, agradeço o pessoal que ficou aqui, deu suas contribuições, né? E eu agradeço você, Rosinha, por ter aceitado, por estar participando. Queria que você fizesse aí um encerramento aí sobre o SEDUP, sobre a atuação de vocês, onde a gente se encontra, como é que entra em contato, como é que conhece o SEDUP, redes sociais, essas coisas. Uhum. Então, o SEDUP, ele tem sede em Guarabira, né, e a gente atua na região do Brejo, né, de modo geral. Então, inicialmente, eu disse que a gente trabalha em Guarabira, né, com as comunidades da cidade, né, com mulheres e juventudes, a cidade de Pilões e Areia, mas a gente também faz parte de alguns fóruns, né, e nos últimos tempos a gente vinha numa atuação junto ao Fórum da Economia Solidária, que abrange todas as cidades da região do Brejo. Então, nós temos nós podemos, aliás, o SEDUP pode ser encontrado através também desses fóruns, né, locais. Para além disso, nós temos o Instagram, né, que se vocês, né, acessarem através de @SEDUP, então vocês vão identificar, vão encontrar a gente. Estamos no Facebook também. E estamos toda semana fazendo postagem das atividades que a gente desenvolve, né, do que a gente está fazendo nesse período de pandemia. Então, nos busque, né, através desses meios. E em breve, quando for seguro, a gente volta, né, a participar e a promover as atividades, podendo, né, fazer aglomeração. Quando a gente puder fazer aglomeração, a gente volta a fazer essas atividades. E deixa eu dizer o que eu ia... Oi? Eu acho que está... Parece que travando já, né? Então, para mim, você estava ficando lenta e cortando. Eu acho que para você, eu estava ficando lento e cortando também, né? Foi. Então é isso. E o SEDUP também está pensando, a gente está tentando montar um formato de pensar umas lives curtas, né, de uns 10 a 15 minutos. Eu estou achando que vai ser mais agora com essa experiência. E quando tivermos isso bem pensado, bem estruturado, a gente vai comunicar pelos meios, por nossas mídias sociais, através das nossas mídias sociais. E eu agradeço muito, Marcelo, agradeço ao Margarida Maria Alves, né? Vocês têm sido nossos parceiros, né? Não é de hoje. Sim. São histórias que, tanto Margarida, né, como o SEDUP, são histórias antigas. O SEDUP vai fazer 40 anos no ano que vem, também estamos nos preparando para isso. Então, foi um prazer muito grande essa conversa com vocês. E estamos disponíveis para outros momentos, se for, né, se assim vocês acharem necessário, para outras falas, para outros debates, para além de falar de nós mesmos, né? Aliás, que não foi só isso, desenvolvemos vários campos que a gente pode até aprofundar mais adiante, né? Sim, exato. Né? Eu que agradeço o papo, gostei bastante. E agradecer a todo mundo que participou. Quem está vendo isso depois no IGTV, tem lá o perfil do SEDUP, vai estar marcado o perfil do SEDUP, a fundação você pode conhecer também, e entrar em contato. Então, muito obrigado, Rosinha. Vou encerrar aqui a live. Agradeço a todo mundo. Então era isso. Era só para dizer que eu agradeço a todas as pessoas, né, que participaram. Né? Teve gente que passou, gente que saiu, que chegou, enfim... Também agradeço, junto com o Marcelo, né, a presença de todos. Pois semana que vem tem mais uma outra live e a gente retorna semana que vem com mais uma live e vocês acompanham nas redes sociais da Fundação. Vá lá na rede social da SEDUP também, acompanhe também a Rosângela, também a Rosinha, que também tem suas redes sociais e a gente vai trocando informação. Um abraço aí, abraço pro pessoal da Casa Pequena Davi, que chegou também agora, um abraço também. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Tchau.